Vamos conversar com o Fernando Reck, ex-atleta profissional de futebol, hoje auxiliar técnico do Antônio Piccoli, lá no São Luís de Juí, porque segue, né, esse momento de incerteza, de insegurança no futebol do Rio Grande do Sul, e o Fernando tem uma vasta experiência no futebol, dentro de campo e fora dele, né? Nós queremos, então, ouvir a opinião do Fernando Reck a respeito dessa possibilidade da retomada do futebol. Qual é a tua opinião? Amanhã acontece uma reunião da Federação Gaúcha de Futebol, né, através de videoconferência com os clubes. É uma situação difícil, né, Fernando? E a gente conversava antes de entrar no ar, formar uma opinião sobre isso, sobre essa situação de exceção, é realmente também muito difícil, porque há de se contemplar muitos lados, né? Atletas, profissionais do futebol, dirigentes, os clubes, enfim. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação conosco aqui. Hoje você está trabalhando novamente no futebol, mas teve um tempo que era nosso parceiro aí, era nosso comentarista na Bitcom. Um grande abraço. Bom dia, Marcos. Bom dia, Jim. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder falar um pouquinho sobre futebol, coisa que não vem acontecendo, né, muito, infelizmente, né? A gente está falando muito de futebol fora das quatro linhas, mas nem perto daquilo que sempre se falou, né? Eu acho que a preocupação atual realmente é com esse momento dessa pandemia, né, que se instalou mundialmente e que, como tu bem falou, e a gente já conversava um pouquinho antes de entrar no ar, eu te confesso que não tenho realmente uma opinião formada sobre como poderia ser feito, o que poderia ser feito, né? Abrange inúmeras áreas, inúmeras situações. A gente aqui é leigo, né? Falando do ponto de vista de epidemia ou falando de qualquer ponto de vista médico, clínico, viral, qualquer coisa do gênero. Então, qualquer opinião que se emita daqui a pouco, a gente já vai estar fazendo ou cometendo um grande equívoco, né? Mas, logicamente, é que nós do futebol gostaríamos de ver tudo acontecer novamente, né? Gostaríamos de ter o futebol acontecer novamente, assim como imagino que todo mundo que está envolvido economicamente de alguma maneira, e aí sim eu acho que a gente pode generalizar, né? Porque isso é uma coisa que abalou todo mundo, né? Verdadeiramente todo o planeta Terra. Agora, em termos de futebol, a gente precisaria medir, enumerar muitas questões, né, que envolvem uma partida de futebol, né? Não são simplesmente 11 atletas contra 11 atletas, né? Então, por mais que eu gostaria de ver o futebol voltar e que a gente gostaria de ver tudo recomeçar, né, e tudo acontecer da mesma forma, eu imagino que ainda vá um tempo para que possa se normalizar essa situação, né? A gente vê isso. Vamos tirar a Europa como exemplo, né, que tem aí os grandes campeonatos e tiveram grandes casos de contaminação. Algumas competições acabaram se encerrando, né? A gente acabou vendo os dirigentes dizendo que essas competições não vão mais acontecer esse ano, que planejam já uma nova temporada para agosto, né? Quando a gente olha, agosto está longe ainda, né, Marcos? Agosto é um longo caminho a ser percorrido e, enfim, como eu falei, por mais que eu gostaria de ver tudo acontecer, a gente precisa, logicamente, ter a opinião dos profissionais da área, principalmente da saúde aí, que é quem está regindo toda essa questão da volta ou não de atividades. São talvez duas linhas, né, nesse raciocínio para se chegar assim uma opinião. Uma é os profissionais dentro de campo, que as suas famílias, né, os profissionais dentro de campo e fora, né, enfim, os profissionais do futebol que precisam trabalhar para se manter, né? De outra parte tem os clubes, no caso os patrões, os dirigentes que trabalham, que precisam também ter receita para manter, né, e conseguir manter o pagamento dos salários de todos os profissionais dos clubes, nos seus clubes.
Então são duas linhas diferentes, e eu tenho dito, Fernando, que a gente procura entender também o lado dos dirigentes, porque há perda de receita, né? Por outro lado, há um valor maior, assim, que é a questão da vida. Então, já se estabeleceu que se o Campeonato Gaúcho voltar, acho que vai voltar, não se sabe quando e de que forma, mas vai voltar. Talvez até ainda no mês de maio, mas será com os portões fechados. Bom, portões fechados, ok. Não teremos público, não teremos uma aglomeração nas arquibancadas, mas teremos, mesmo que as restrições sejam ampliadas, teremos 50 pessoas, ou mais até, talvez até mais, porque são atletas dentro de campo, atletas fora de campo, todo o staff, seguranças, policiamento, imprensa. Também há de se ter cuidado nessa questão, mesmo que os portões mesmo que a competição seja retomada com os portões fechados, mas sim, nós estamos envolvendo um número também significativo de pessoas, né? Então, é por isso que chegar a uma conclusão assim é difícil. De qualquer forma, os especialistas estão falando dos perigos e dos riscos. E diante disso, me parece que o mais sensato, pelo menos nesse momento, é pagar para ver, né, o que vem pela frente e dar uma segurada, porque os prejuízos já estão aí. Pode ser ampliados, mas já estão aí, né, Fernando? Certamente, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Os clubes não vão sobreviver sem o futebol, sem o seu público, sem os seus sócios, sem o atrativo, né? E logicamente os atletas, e não só atletas, né? Profissionais de staff, comissão técnica, profissionais que trabalham nos clubes, né? Profissionais de imprensa, enfim, são inúmeras pessoas que estão, ou que dependem, né? Basicamente dessa fonte de renda, né? Eu creio que portão fechado, isso vai ser primordial, né? Isso vai ser a primeira regra, né? Não tem como haver público presente no estádio, isso é lógico, né? Agora, vai ter que se ver a viabilidade aí de quantas pessoas serão permitidos, se o campeonato, ou os campeonatos, né? Porque não se fala só de gauchão, eles serão atrativos dessa forma, né? Pro torcedor, para aquele que se associa. O clube vai ter que ser muito criativo para não perder os seus sócios, para tentar não perder todo o seu patrocínio. A questão da redução salarial, ela já é real, né? Ela já está acontecendo na grande maioria dos lugares do mundo e dos clubes do mundo. Então é uma situação realmente nunca vivida, né? Certamente nunca vivida, e que vai se precisar muita criatividade, muita estratégia, por parte de dirigentes, por parte de organizadores de competições, o que não vai ser uma coisa fácil, né? Mais uma vez, eu te confesso que eu não tenho uma opinião completamente formada sobre isso, por mais que eu estaria torcendo para que pudesse voltar ao futebol, porque é o meu trabalho, é a minha fonte de renda, assim como de tantos outros, mas a gente tem que prezar pela vida, certamente, isso sempre vem em primeiro lugar. Uma situação hipotética, vamos admitir que na reunião que acontece amanhã, os clubes e a federação chegam ao consenso de que a competição será retomada. Se fala que os clubes terão de 10 a 15 dias para uma pré-temporada rápida e para a retomada do Campeonato Gaúcho. Não. Quer dizer, o tempo de pré-temporada de um clube de futebol sempre assim, é meio polêmico, né, Fernando? Às vezes, quando se dá um número maior de dias de treinamento, de repente cai na rotina, né? Vira o fio. Se é menor, também não é o tempo adequado. 10 a 15 dias, naturalmente, que não seria o tempo adequado numa situação, assim, vamos dizer, normal, né? Mas o que mais me preocupa, Marcos, além dessa questão de pré-temporada, é a questão contratual dos atletas, né? Falando a nível Campeonato Gaúcho agora, a gente sabe da realidade da grande maioria das equipes do interior do futebol gaúcho que não tem um calendário completo para o ano. Os contratos são curtos, né? Os contratos eles nem podem se estender além das datas já previstas pela federação. E já teve 2 clubes que eu sei de certeza que já
desfizeram o seu grupo porque não existia mais a competição, né? Então, além desses 10, 15 dias de treinamento não serem suficientes para se voltar num nível decente de competitividade, vai ter essa questão da montagem do novo grupo para essas equipes, né? Então, questão legal, né? Eu acho que isso é uma questão que também vai ter que ser muito bem discutida e colocada, né, nessa reunião da federação. Agora, como tu falou, hipoteticamente, se tiver 15 dias, já tem grupo formado, né, que é o caso aí, vamos lá, Grêmio, Inter, Caxias, Juventude, o próprio São Luís, né, continua tendo os atletas sob regime contratual, vai se treinar nesse período e vai se entrar para jogar, né? Claro que não em 100% de condições, mas isso vai ser igual para todo mundo, né? Não seria a desculpa. O que me preocupa daqui a pouco é notícias que eu já vi sobre o Novo Hamburgo, né? Que já não tem mais atletas em seu elenco, rescindiu com todo mundo. O Pelotas já venceu o contrato dos atletas também, né? Então, na verdade, assim, como que esses clubes vão fazer agora para iniciar novamente a competição, né? Eu acho que isso vai ser o principal, na verdade, a ser discutido se o campeonato voltar. Certo. E a situação do São Luís e Juí, o que o presidente fala a propósito dessa paralisação? Já nós estamos chegando já a quase 60 dias. E o futuro, principalmente nesse aspecto aí legal, né? Da questão da manutenção do grupo de jogadores e da comissão técnica. A gente já teve uma reunião com o pessoal lá da direção há pouco tempo atrás, umas 2 semanas, talvez 20 dias atrás, não lembro direito a data, onde foi estabelecido que o São Luís permaneceria com 18 atletas no seu grupo, né? Continuaria com 18 atletas sob contrato, e que algumas restrições seriam feitas, né, principalmente aqueles atletas que vinham pesados ou de situação, né, que não gostaria mais de ficar no São Luís. Então, se ficou com 18 atletas, né, a comissão técnica permanece nesse momento inalterada, né, não foi falado em mexer e reduzir nada disso. Logicamente é que vai se reduzir salário, né, isso já foi claro e deixado claro para a comissão e para os atletas também. A posição do clube é a de que, se o campeonato continuar, o clube está preparado para continuar a competição. Mas lá em Juí se imaginava que o campeonato não fosse seguir, não fosse continuar, justamente por essa questão aí do pico, né? Visto para agora, principalmente aqui na região sul, né? Para esse início de temperatura fria, para esse início de quase inverno, né, que a gente vai ter aí no mês de maio já. Mas o clube continua com 18 atletas sob contrato, até porque tem a Série D do Campeonato Brasileiro, que também não está indefinida ainda, mas que o São Luís tem a vaga, e que se o campeonato acontecer, que eu imagino que vai acontecer, né, a nível brasileiro, vai acontecer a Série D do Campeonato Brasileiro, assim como as outras séries. O São Luís com ele. Certo. Você trabalhou, pode me corrigir, tá, Fernando, se eu estiver enganado, mas você jogou muito tempo na Austrália, né? Acho que perdemos brevemente o contato, Marcos. Vamos tentar restabelecer o contato, então. Isso, para a gente para nós concluirmos, né, com o Fernando sobre a temática desse assunto. Deixa eu tentar ver se consigo adicioná-lo novamente, né, ao nosso contexto. Enquanto isso, Marcos, você pode fazer algumas colocações, fica bem à vontade aí, tá? Certo. O Fernando é um cara que trabalha há muito tempo no futebol, né, e foi atleta, e hoje ele é assistente técnico. Já estabilizou, então, tá? Sempre bom ouvir assim, as pessoas que estão ligadas ao futebol. Voltou, né? Tu pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas eu acho que tu jogou muito tempo na Austrália, né, Fernando? 6 anos, 6 temporadas. 6 temporadas. E tu tem contatos lá? Tu sabe como é que está a situação do futebol australiano? Como é que está a pandemia? Está paralisado também, né? O campeonato lá está paralisado, paralisou um pouquinho depois do nosso aqui. O pessoal acho que jogou 2 rodadas ainda após a nossa aqui ter paralisado.
Eu até estava falando essa semana mesmo com o pessoal de lá da Austrália, né? Eu estava vendo uma outra situação com eles. O campeonato segue parado, a liga ainda não foi suspensa, não foi cancelada, né? O calendário lá da Austrália é o calendário europeu, a competição lá inicia em setembro e prevista para terminar agora em maio, mas ainda não foi cancelada, né? Ainda não foi interrompida, ela foi interrompida, né? Mas ela não foi cancelada. O pessoal imagina lá que a competição vai voltar. A Austrália tem a pandemia, logicamente, é como qualquer outro lugar do mundo, né? Mas estabilizada, né? Não é um país onde a coisa ficou fora de controle. De controle, exatamente. O pessoal não está totalmente parado, né? O país não está totalmente parado. Teve sim 2 semanas de isolamento, mas aos pouquinhos também foram. Alguns setores já foram voltando e o país está andando mais ou menos como aqui no Brasil. Certo. Para a gente finalizar, Fernando, a situação do São Luís, do Campeonato Gaúcho, é uma situação delicada, né? E já estava delicada. Imagino que com essa paralisação e com essas ações da própria direção, de manter apenas 18 atletas e tal, esse desafio, essa missão de permanecer na primeira divisão do ano que vem ficou ainda mais difícil. É difícil, né, Marcos? Apesar de nessas últimas 3 rodadas que faltam agora do Campeonato Gaúcho, São Luís ter 2 partidas em casa e 1 partida fora, e jogar contra 3 equipes do interior, né? Não joga mais contra nenhum da capital. Se imaginava, claro, que a competição, se continuasse, né? A gente pudesse ter a força necessária para principalmente ganhar as 2 partidas em casa, chegar a 10 pontos, né? Claro que quando a gente fala dessa forma, fica um pouquinho complicado, porque em todas as rodadas até agora só ganhou 1 partida, faltam 3, tem que ganhar 2, aquela conta que sempre se faz, né? Mas eu citei o Novo Hamburgo e o Pelotas porque eram 2 adversários, são 2 adversários hoje concorrentes, né, com o São Luís nessa questão do rebaixamento, que a gente viu que desmancharam os seus grupos, né? Então, como eu te falei, preocupa um pouquinho essa situação da continuação da competição. Eu não sei o que vai ser definido, o que não vai ser definido, mas eu imagino que alguns outros clubes poderão ter alguma dificuldade um pouquinho maior do que a do São Luís, né? Claro que a situação lá é delicada, São Luís é lanterna, apenas 4 pontos, a gente sabe disso tudo, né? Mas ainda tem 9 pontos para disputar, e desses 9 pontos, na projeção que se fez, nem seria preciso ganhar os 9 pontos, né? Mas de qualquer forma, são jogos difíceis, mesmo sendo contra equipes do interior, né? A gente tem São José, Aimoré e Brasil de Pelotas, e a gente imagina que possa ser suficiente, né, as 2 vitórias em casa, né? A mobilização já era em torno disso, né? Depois da derrota para o Grêmio na Arena, que a gente acabou fazendo 2-0 lá naquele dia 15 de março, né, na última rodada que se jogou, e tomamos a virada no segundo tempo. Mas depois daquilo já foi falado que a mobilização seria para as 2 partidas lá no 19 de outubro, né, para que se pudesse fazer 6 pontos lá e pudesse de vez se livrar do rebaixamento. Mas a situação é delicada, difícil. Vamos ver aí o que vai ser definido na federação e, enfim, se for definido que se jogue, eu imagino que a gente já vai estar pronto para jogar. Tá certo. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela tua atenção, tua disponibilidade aqui conosco da Bitcom. Um grande abraço, sucesso, boa sorte lá no São Luís. Manda um abraço pro Pico. Mando sim, eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia. Bom dia. Fernando Reck conosco aqui no Lance Esportivo.